Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a graça e paz a todos vocês. É com muita satisfação que mais uma vez eu peço aí permissão para poder expor esse texto para vocês, dar continuidade a essa série que nós estamos fazendo, cujo tema é Redescobrindo o Evangelho. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, lembrando que essa série ela faz parte dessas pregações aqui do pastor Paul Washer. Então, esse é um livro da editora Fiel, que foi publicado aqui no Brasil, O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem. Então, eu estou utilizando esse livro, estou utilizando também o comentário de John Stott, da editora ABU, e seguindo também esses comentários aqui do pastor Martyn Lloyd-Jones, da editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Hoje nós vamos citar algumas coisas aqui do capítulo de número 2 desta série. Só recapitulando, para você que pode ser que você esteja participando da primeira aula, então nós estamos na quarta aula. Você pode olhar os outros vídeos, tá? Tanto está sendo publicado aqui pelo Facebook, como também pelo canal da igreja, Primeira Igreja Presbiteriana de Bom Jesus. Desde já eu quero pedir uma gentileza para vocês, que você possa se inscrever no nosso canal, você possa estar valorizando o trabalho que nós estamos fazendo para a glória do nosso Deus, publicando, dando like ali em tudo aquilo que nós estamos fazendo para a edificação da igreja. Então, na nossa primeira aula sobre esse tema Redescobrindo o Evangelho, nós fizemos aqui uma introdução ao que é o Evangelho. Eu peguei como base 1 Coríntios capítulo de número 15, onde o apóstolo Paulo relembra aquela igreja do Evangelho que ele havia pregado. Paulo fala que eles receberam aquele Evangelho e que por este Evangelho eles foram salvos. Então, na primeira aula nós vimos que Evangelho significa boas novas, boas notícias, e as boas notícias são que o Deus Todo-Poderoso, esse Deus infinito e maravilhoso, enviou o seu Filho para salvar o seu povo que estava preso, morto em seus delitos e pecados. Na segunda aula, baseado aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós tratamos sobre 6 características do Evangelho. Na aula passada, que foi a terceira aula, então, nós demos continuidade ainda dentro da carta aos Romanos, e vimos que, no que tange ao Evangelho, o apóstolo Paulo ele se considerava como um devedor. Ele entendia que o Evangelho era uma dívida para com o mundo, ele entendia que ele estava pronto para pregar o Evangelho, e ele não se envergonhava do Evangelho. Ainda que o Evangelho, naquela época, porque em contramão de todas as modas e verdades que estavam sendo realçadas naquele período, muitos poderiam se envergonhar de pregar o Evangelho, como também muitos podem se envergonhar de pregar o Evangelho hoje. Mas Paulo dizia que ele não se envergonhava. Por quê? Porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Hoje, na nossa quarta aula, nós vamos pegar como base aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo de número 3, versículo de número 21. Capítulo 3, versículo 21. Então é o capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo de número 20. Quando nós falamos sobre Evangelho, 4 coisas não podem faltar como conteúdo da proclamação do Evangelho, seja de pregação de púlpito, ou seja em um evangelismo, quando nós estivermos evangelizando. O que não pode faltar? Não pode faltar você falar sobre Deus. Você tem que falar sobre o Deus que é o Criador, sobre o Deus que trouxe à existência todas as coisas. Você tem que falar sobre o homem e automaticamente você vai falar sobre o pecado, o homem que desobedeceu a Deus, que quebrou a aliança com o Senhor. Depois, em terceiro lugar, você tem que falar sobre a solução que Deus proveu para o problema do homem, que é Cristo.
O centro do Evangelho é Jesus Cristo e, por fim, toda a proclamação do Evangelho, ela deve chamar os ouvintes a uma resposta. Diante da proclamação do Evangelho, como que você vai responder? Você aceita ou você rejeita? Você endurece o seu coração ou você se rende a este Cristo? Então, Deus, homem, Cristo, resposta. Hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto da proclamação do Evangelho, que é o homem. Consequentemente, é o pecado. O que o homem fez em relação a Deus e por que na proclamação do Evangelho nós devemos, em primeiro lugar, falar sobre o pecado. Falamos sobre Deus e, na sequência, nós falamos sobre o pecado. O Paul Washer, aqui nesta obra, ele diz assim: o centro do Evangelho é a morte de Cristo, e Cristo morreu pelo pecado. Portanto, não pode haver uma proclamação do Evangelho sem um tratamento bíblico do pecado. Isso inclui explicar sua natureza hedionda e expor os homens como pecadores. Embora o tema do pecado esteja de certa forma fora de moda, mesmo em alguns círculos evangélicos, qualquer consideração honesta da Escritura, no que se refere à cultura contemporânea, demonstrará que ainda há uma necessidade de enfatizá-lo. Paul Washer, ele vai mostrar que tentar pregar o Evangelho sem fazer do pecado um problema é como tentar curar superficialmente a ferida do povo dizendo paz, paz, quando não há paz. Muitas pessoas hoje pensam, e também pensavam naquela época, que a cultura, as pessoas estão tão sofridas, passando por tantas situações tão difíceis, que você ficar falando sobre o pecado é como se fosse uma falta de amor. É você colocar mais um peso na cabeça das pessoas. Entretanto, falar sobre o amor é um ato de misericórdia. Falar sobre o pecado é um ato de amor, aonde nós estamos alertando que o pecado separa o homem de Deus. Logo, quando você tem ciência do seu pecado e você se arrepende do seu pecado, você se volta para Deus. Vejam que, escrituristicamente, Cristo ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se você pegar uma concordância bíblica, você pode fazer essa verificação. E por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Porque Jesus queria alertar. Jesus queria mostrar que o inferno é real, que o pecado é real e que se nós não tratarmos o nosso pecado, se nós não formos para Cristo, esse pecado vai nos levar para o inferno. Agora, olhe para o texto, volte comigo aqui em Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16, o apóstolo Paulo, ele trabalha de uma forma muito lógica aqui nesta carta. Ele começa dizendo: pois não me envergonhem do evangelho. E por quê? Toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele traz essa partícula grega, que é a palavra gar, que aqui é traduzida como porque, pois, entretanto. Então, por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo vai mostrar que neste Evangelho é revelado a justiça de Deus, é revelado a forma como Deus justifica o homem. Então, o Evangelho é poderoso. Neste Evangelho que salva pessoas, é revelada como que Deus justifica o homem, ou como que o homem se torna justo diante dele. E por que o homem tem que saber sobre isso? Porque o homem pecou contra Deus. Se você observar aqui, o começo dessa carta começa dizendo no verso de número 17 que no Evangelho é revelado a justiça de Deus, ou seja, a forma como Deus torna um homem justo. Mas só que o apóstolo Paulo, aqui no verso 17, ele não vai explicar como que isso ocorrerá. Ele não vai entrar em maiores detalhes sobre a justificação pela fé, mas ele somente vai iniciar a carta mostrando: no Evangelho é revelado a forma de Deus justificar o homem. Aí, a partir do versículo de número 18, do capítulo de número 1, até o capítulo 3, versículo de número 20,
o apóstolo Paulo vai mostrar quem é que precisa ser justificado. Não sei se vocês entenderam o raciocínio. Primeiro, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, como Deus justifica o homem. Agora Paulo vai mostrar quem é que precisa ser justificado. Então Paulo, ele vai pegar toda a cultura daquela época, ele vai dividir a cultura daquela época entre gentios, hipócritas, que eram tanto gentios quanto judeus. Depois ele vai falar especificamente sobre os judeus, e depois ele vai falar sobre toda a raça humana como um todo. E ele vai denunciar o pecado de todo mundo, mostrando que todos eles precisam ser justificados, porque todos eles estão em pecado. Então, primeiramente, a partir do versículo de número 18, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começa falando sobre a ira de Deus. A ira do Senhor é revelada do céu. Quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, nós vemos que existe uma ira futura, existe uma ira também presente. E esta ira presente, ela pode ser revelada de duas maneiras. Então, vejamos primeiro a ira futura. A Bíblia fala em um momento que é chamado de juízo final ou dia do Senhor, que a ira de Deus será revelada na humanidade. Chegará um momento que, quando Cristo voltar, a vinda dele será bênção para o seu povo que o está aguardando, mas essa vinda dele será juízo. Será uma ira dele para todo aquele povo que o rejeitou. Então há uma ira vindoura, uma ira futura, uma ira que ainda vai acontecer. Mas existe também aquilo que é chamado de uma ira presente. Olhe primeiramente essa ira vindoura. No capítulo de número 2, versículo 5 de Romanos, diz assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, haverá uma ira futura. Mas há uma ira agora presente. E esta ira presente está lá em Romanos, capítulo de número 13. Romanos 13 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, recapitulando, uma ira vindoura, quando Cristo voltar, uma ira presente, aonde Deus usa os magistrados. Os magistrados, quando colocam leis corretas, e quando as pessoas infringem essas leis, eles vão pagar. E quando eles estão pagando aquilo, Deus está usando os magistrados, está usando a lei humana para que aquilo venha a ser uma punição para aquele povo. Então é uma manifestação da ira de Deus. Mas existe uma outra ira que Paulo vai demonstrar aqui no capítulo de número 18. Esta ira é chamada de uma ira invisível. Você não pode ver, você não pode perceber essa ira. Essa ira é onde Deus, ele entrega homens a si mesmos. O verso de número 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é essa ira de Deus que se revela dos céus, que ela é invisível, que entrega homens a si mesmos? Para nós entendermos esta ira de Deus, nós temos que entender uma doutrina chamada de graça comum.
O que é a graça comum? A graça comum é uma graça que Deus estende para todos, indistintamente. Quando nós utilizamos esse termo comum, quer dizer que é comum para toda pessoa. Todo ser humano, ele está sob a graça de Deus. Ou seja, nenhuma pessoa nesse mundo merece comer. Nenhuma pessoa nesse mundo merece respirar. Nenhum ser humano merece viver. Por quê? Porque todos pecaram. E as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte. Quando nós respiramos, isso está indo contrariamente à palavra que diz: todo que pecar merece a morte. Mas a respiração me concede vida. O alimento me concede vida. Eu não apenas colho da terra espinhos e abrolhos, mas eu colho comida boa para mim e para minha família. E o que é isso? É graça. A graça comum, dentre outras coisas, é a graça que se revela para todos, para aquele homem que muitas das vezes é uma pessoa impenitente, que não quer saber do Senhor, mas paira sobre ele a graça de Deus. Ele ainda vive, ele ainda respira. O sol vai tanto sobre ele quanto sobre o justo, quanto também a chuva vai para o ímpio, quanto também ela vai para o crente. Então isso é a graça comum. E dentre outras coisas do estudo da graça comum, existe a ação refreadora de Deus. O homem só não é pior do que ele é, porque Deus refreia o homem pela sua graça, pelo seu espírito. Observem, se o mundo não tivesse os magistrados, se o mundo não tivesse lei, se o mundo não tivesse ordem, se o mundo, com toda essa perturbação que ainda existe, mas se não houvesse os policiais, como que o mundo existiria? Seria um caos total. Então todas estas coisas é uma forma de Deus refrear o mal no mundo, mas Deus também refreia o mal no mundo quando ele contém o homem, do homem liberar tudo aquilo que está dentro do seu coração por causa da sua maldade. Então, graça comum é Deus colocar um freio, fazendo com que o homem não seja pior do que ele é. Para que você entenda, Hitler, por exemplo, Hitler poderia ter sido pior do que ele foi. E por que Hitler não foi pior do que ele foi? Por causa da graça refreadora de Deus. Porque Deus refreou o coração daquele homem para que ele não liberasse tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Agora aqui neste texto, o texto está dizendo que a ira do Senhor se revela do céu. E quando essa ira se revela, é Deus entregando o homem a si mesmo. E aí nós vemos um grande refrão aqui neste capítulo. Se você olhar para o verso 24, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, por causa disso os entregou número 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Você está compreendendo o que é Deus entregar, ou o que é Deus revelar sua ira? Essa ira silenciosa é Deus fazer com que o homem seja liberado tudo aquilo que está dentro do seu coração. E por que Deus faz isso? Porque diz aqui o texto, porque Deus se revelou do altos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a sua verdade pela injustiça. Todo ser humano, estava dizendo Paulo aqui, para essa nação gentílica, todo ser humano conhece a Deus. Ele sabe que dos céus é revelado os atributos de Deus, a sua onipotência, a sua graça, a sua bondade. Todo ser humano, ele já nasce já com esse sentimento da religiosidade. Ele sabe que no fundo Deus existe, mas ele teima por causa do pecado em não adorar a Deus. E o texto aqui vai dizer que os homens, em vez de adorarem a Deus, eles passaram a adorar a criatura. Então eles passaram a fazer imagem de escultura, de se dobrarem diante dessas imagens, e por causa disso, então Deus os entregou. E aí nós vamos ver lá no verso de número 26, por exemplo, que diz: por causa disso,
os entregou Deus, as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja que situação. O homem passa a adorar a criatura. O homem passa a demonstrar cada vez mais a idolatria. Deus então tira a sua graça refreadora e deixa o homem agir de acordo com aquilo que está no seu coração. E consequentemente diz que esse homem e esta mulher, eles vão cair no lesbianismo, eles vão cair no homossexualismo, eles vão cair em tipo de atitudes extremamente reprováveis. Por quê? Porque rejeitaram a graça de Deus. O final do capítulo de número 1, a partir do verso de número 29, vai dizer aqui, Paulo vai citar vários pecados que esses homens estavam envolvidos. Diz que eles estavam cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, eram difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha a situação deste povo. E aí Paulo termina falando para este grupo, lá no verso de número 32, que ora conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, Paulo termina a sua denúncia do pecado daquele povo dizendo: vocês têm conhecimento de que vocês estão errados, vocês têm conhecimento da sentença de morte que está pairando sobre vocês, e vocês mesmo assim, vocês continuam no pecado e ainda aprovam outras pessoas que fazem o mesmo. Paulo termina dizendo, então, em outras palavras, vocês são indesculpáveis, porque além de vocês pecarem, vocês ainda batem palmas para os pecados de outros. Isso aqui, irmãos, não é algo só do século I, não. Nós temos que virar a mesa diante de nós e entendermos que tudo isso que as Escrituras estavam falando para aquele povo gentílico do século I também tem tudo a ver com o século XXI. Tem tudo a ver com toda a história da humanidade, aonde nós vemos pessoas o tempo todo, sendo sabedores de que Deus existe, preferem adorar o homem, preferem adorar a criatura, prefere se dobrar diante de imagem de escultura. E aí é muito fácil também nós, muitas das vezes, esboçarmos uma crítica àqueles que se dobram diante de imagem de escultura, mas muitas das vezes não reconhecemos que idolatria não é somente se dobrar diante de um ídolo confeccionado por um homem como uma imagem, mas idolatria é tudo aquilo que rouba a glória de Deus. Já diziam os reformadores que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Muitas das vezes não nos dobramos diante de uma imagem, mas nos dobramos diante de um carro, nos dobramos diante de um filho. Muitas das vezes idolatramos o dinheiro, idolatramos a família, colocamos uma série de coisas no lugar de Deus. Deus fica em escanteio. Pessoas idolatram o seu emprego, idolatram sua carreira, idolatram a sua posição na sociedade. Então tudo isso é extremamente reprovável e muitos ainda batem palma para tudo que está acontecendo na humanidade. Então Paulo estava dizendo para o povo daquela época e as Escrituras estão falando para o povo da nossa época: vocês são indesculpáveis. Em segundo lugar, Paulo agora, a partir do capítulo de número 2, ele vai utilizar aqui um personagem fictício. Ele não vai se dirigir especificamente a um povo, mas ele vai colocar aí no versículo de número 1 do capítulo 2: portanto, és indesculpável, ó homem,
Quando Paulo utiliza aqui essas referências a uma pessoa específica, ele está utilizando um tipo de recurso literário daquela época chamado de diatribe. O que significa isso? Era quando o escritor ele pegava um personagem fictício e ele estava imaginando que esse personagem estava fazendo perguntas para ele. Aqui, Paulo estava prevendo pessoas que estavam questionando o que ele estava pregando, ou então pessoas que estavam agindo de uma forma errônea naquela época. Então, alguns entendem que quando Paulo está se referindo aqui a este homem, tanto pode se referir a gentios, como também pode se referir a judeus. Lembrando que o mundo daquela época era dividido entre esses dois povos. Então Paulo agora vai mostrar que este homem, que pode ser judeus e gentios, ele é indesculpável. E por que ele é indesculpável? O texto diz, porque quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a dureza e teu coração impenitentes, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Para nós entendermos aqui o que Paulo estava mostrando. Paulo estava agora falando sobre um segundo grupo. Esse grupo, na verdade, diferentemente daquele primeiro, ele não batia palma para o que as pessoas estavam fazendo, apoiando o pecado dos outros. Mas esse grupo aqui, ele olhava para outras pessoas e condenava as práticas imorais que eles estavam fazendo. Provavelmente diziam, você é um adúltero, você não deve fazer isso, você é um efeminado, ou você é um ladrão, ou você é isso ou aquilo. Eram pessoas que não mediam esforços para julgar os atos alheios. Entretanto, aquilo que eles julgavam, eles faziam o mesmo. Então Paulo vira a mesa diante deles e diz, você que fala isso, você faz o mesmo. Você que está dizendo essas coisas contra essas pessoas, você também está fazendo a mesma coisa porque você é um hipócrita. John Stott, comentando sobre esse texto, ele vai dizer que Freud aqui, ele chamava isto de projeção. O que é projeção? É aquilo que muitas das vezes as pessoas, elas ficam o tempo todo falando do próximo. Esse homem é fofoqueiro, esse homem é mentiroso, esse homem é um adúltero, esse homem é isso, esse homem é aquilo. E muitas das vezes aquilo que ele está falando e falando e falando e falando do próximo, na verdade, ele está refletindo aquilo que ele é. É ele que é daquele jeito, mas como ele não tem dignidade para olhar para si mesmo, então ele procura tirar o cisco que está no olho do próximo, sem tirar o que está no seu. E isso é extremamente reprovável dentro das Escrituras. Muitos de nós somos assim, extremamente ferrenhos para apontarmos o defeito do próximo. Muitas pessoas, e aí John Stott vai dizer o seguinte, que nós muitas das vezes, nós conseguimos apontar o defeito do próximo e somos implacáveis para mostrar o que aquela pessoa fez. Quando uma pessoa erra, a gente quer logo que aquela pessoa seja punida, a gente quer logo que ocorra justiça com aquela pessoa, mas quando nós erramos, aí nós procuramos ser condescendentes com o nosso erro. Vem aquelas desculpas, bem, mas eu errei
por causa disso, eu errei porque eu não estava no meu melhor dia, eu errei porque eu sou um pecador. Então é nós usarmos aí de uma forma muito implacável para falarmos do próximo, mas a gente ser extremamente condescendente com os nossos erros. E Paulo então vai dizer para esse grupo: vocês também são indesculpáveis. Em terceiro lugar, acompanhe a partir do versículo de número 17 do capítulo 2 de Romanos. Paulo agora vai se virar para os judeus, para os seus compatriotas. E ele começa, irmãos, antes de eu ler aqui o verso 17, Paulo vai começar de uma forma bem irônica. É mais ou menos como que Paulo vai começar como se ele estivesse enchendo um balão. Imagine que ele está enchendo um balão. E o balão que ele está enchendo é o balão do ego dos judeus. Ele vai começar elogiando os judeus, vai começar exaltando os judeus, e provavelmente um judeu, ouvindo isso, ficou todo cheio. Só que daqui a pouco ele vem com uma espécie de um alfinete e fura aquele balão do ego daqueles judeus, mostrando toda a sua incoerência. Olha como que ele começa no verso 17. Se, porém, tu que tem por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Veja, ele só elogiou. Agora no verso 21, ele vai furar o balão do ego dos judeus. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Antes de nós falarmos, irmãos, das boas notícias, nós temos que, em primeiro lugar, falar da má notícia. É isso que Paulo está falando aqui. Eu vou relembrar você. Paulo, lá no capítulo 1, versículo 17, ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele diz que nesse evangelho é revelado a forma como Deus justifica o homem, mas agora Paulo está mostrando quem é que precisa ser justificado. E ele vai mostrar que todo mundo precisa ser justificado, porque todo mundo está em pecado. E Paulo ele está indo aqui em minúcias, mostrando que todo mundo está em pecado. Primeiro os gentios, depois os judeus, e depois lá na frente, no capítulo de número 3, versículo de número 23, Paulo vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, todos pecaram e carecem dessa justificação, e precisam dessa justificação. Olhe para o versículo de número 9, do capítulo 3. Isso aqui nós chamamos de uma exata compreensão daquilo que é entendido como depravação total. É como se Paulo pegasse e ele vai espremendo um pano para deixar que saia até a última gota do entendimento sobre o que é o pecado e como que a humanidade está. Paulo diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demais úteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí, para fechar, para não deixar nenhuma dúvida de que todo mundo está em pecado, Paulo então, de uma forma
não sei se seria muito aceitável hoje. Imagine um pregador virando para você e falando assim: cale a sua boca, porque você está em pecado. Todo mundo cale a boca, fiquem todos calados, porque não há um justo sequer. A lei condena todos vocês. Será que um pregador falando desta forma, ele seria benquisto na atualidade? Olha a partir do verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Antes de falarmos da boa notícia, temos que falar da má. Francis Schaeffer, ele diz que se ele tivesse 1 hora para pregar o evangelho em um trem, ele primeiramente ele falaria 45 minutos da má notícia e depois, nos minutos que restavam, ele falaria sobre a boa notícia. Primeiramente, a humanidade tem que saber que ela está com um problema sério. Ela tem que saber que ela está morta nos seus delitos e pecados. Ela tem que saber que esse pecado vai levá-la para o inferno, para depois ela saber da boa notícia. Acompanhando aqui o livro do Paul Washer, ele diz: é extremamente importante notar que os primeiros 3 capítulos dessa carta que eu acabei de ler, com exceção de uma breve introdução, são dedicados à amartiologia, ou à doutrina do pecado. Por 3 capítulos, o apóstolo labuta com todo o seu intelecto e sob a inspiração do Espírito Santo para alcançar um único e sublime propósito: provar a pecaminosidade do homem e condenar o mundo inteiro. É comum que cristãos insistam que Deus não nos deu um ministério de condenação e morte, mas de justiça, reconciliação e vida. Isso é muito verdadeiro, mas não significa que não devamos falar bastante sobre o pecado ou usar as Escrituras para trazer os homens sob a convicção do Espírito Santo com respeito ao seu pecado. É verdade que não há condenação em Cristo, mas também não há nada a não ser condenação fora dele. Então, fora de Cristo, há somente condenação. Vejam que Paulo se esforçou para acabar com a esperança moralista do pagão, do judeu religioso e de todos os outros. Ele escreveu e pregou para calar a boca de todos os homens, para que eles nunca mais se vangloriassem da sua própria justiça ou se desculpassem pelo seu pecado. Ele lhes tirava qualquer outra esperança a fim de que eles se voltassem para Cristo. Veja o que Paul Washer diz: para haver uma crescente convicção, mesmo entre os evangélicos, que o homem ocidental contemporâneo já carrega tantos problemas psicológicos e fardos de culpa que não devamos ousar pressioná-los mais, mesmo assim, a despeito de tudo isso, nós temos que falar sobre o pecado. Vocês já pararam para pensar se o evangelho ele se resumisse nisso que eu falei até aqui? Pare para pensar, meu irmão. Se o evangelho se resumisse até o capítulo 3, versículo de número 19: cale-se toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Essa é a má notícia. É isso que o pecado fez diante de nós. É isso que o pecado ocasionou a todos nós. O maior problema da humanidade, com todo respeito a todos aqueles que estão sofrendo, não é essa epidemia, não é o coronavírus, não é um câncer, não é uma AIDS, não é um problema de fome, ou seja, qual for outro. O maior problema da humanidade é o pecado, porque esses outros problemas podem passar ou não. Mas o pecado, se ele não for resolvido, ele vai levar a pessoa para o inferno e a pessoa vai sofrer eternamente no inferno com esse pecado. Agora, vejam a solução, e aqui eu termino essa nossa aula de hoje.
Qual a solução para esse problema do pecado? O versículo de número 21 diz assim: mas agora. Martyn Lloyd-Jones, ele diz que essas duas palavras, mais agora, são as duas palavras mais importantes das Escrituras. Eu, particularmente, as vejo como se fosse um alívio. Esse mais agora é algo cronológico, é algo sequencial e também tem a ver com uma situação escatológica. Esse mais agora tem a ver com a lógica do que ele estava escrevendo. Ou seja, diante do que ele acabou de falar, que judeus estão em pecado, gentios estão em pecado, todo mundo está em pecado e todo mundo deve calar a sua boca porque não pode fazer nada. Aí vem a palavra mais agora. Esse mais agora também é uma questão lógica. Paulo era muito lógico naquilo que ele falava, mas esse mais agora também é algo escatológico. É como se Paulo estivesse trazendo um novo entendimento, um entendimento doutrinário. E o que é esse mais agora? Mais agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o Evangelho, que falou da má notícia, que falou da podridão do nosso pecado, que falou da nossa corrupção, da nossa limitação, da nossa pequenez, da ofensa que nós causamos a esse Deus infinito e maravilhoso. Mas esse Deus é bom. Existe um mais agora, sem lei. Não quer dizer que a lei de Deus é inválida, não quer dizer que a lei de Deus não é importante. Sem lei quer dizer que nós não conseguimos guardar a lei para sermos salvos, porque outra pessoa cumpriu a lei no nosso lugar. Mas agora, sem lei, ou seja, porque uma outra pessoa cumpriu a lei, se manifestou a justiça de Deus, ou a forma como Deus justifica os homens. Forma essa que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Todo o Antigo Testamento já falava sobre isso. E que forma é essa de justificar o homem? É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Você que ouviu a má notícia nessa noite, que todos pecaram, você também terminou ouvindo a boa notícia, que o Senhor proveu a salvação para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Devemos recorrer a este Cristo, devemos buscar a este Cristo, mas nós devemos também entender o que é o nosso pecado. Compreender, meus queridos irmãos, o que este pecado fez. Quando nós entendemos o nosso pecado, quando nós entendemos a nossa malignidade, nós compreendemos o amor de Deus. Nós compreendemos a graça de Deus. Nós compreendemos aquilo que ocorreu lá na cruz. Você só vai compreender a cruz de Cristo se você compreender o seu pecado. E você só vai compreender o seu pecado pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que mostra quem somos. Por isso que João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso que muitas pessoas o tempo todo entendiam isso e que iam até a morte se fosse possível, porque entenderam quão pecadores eram e ao mesmo tempo entenderam quão bom esse Deus é. E eu termino enfatizando o que nós acabamos de falar. Falar sobre o Evangelho também é falar sobre o pecado. Para você compreender as boas novas, primeiramente você tem que compreender como que você está ou como que você estava. Deus te abençoe.